Olá! Hoje nós trazemos para vocês alguns temas falados e a gente, antes de começar, queria mostrar para vocês, repetir para vocês o nosso endereço, o endereço do nosso site. Essas aqui são as nossas redes sociais e esse é o site JVM, engenheiro por profissão e matuto por opção. Então nós vamos falar sobre esse tema, da questão da imprensa, aliás, do jornalismo. Hoje é o dia do jornalismo. Então, a gente sabe que o jornalismo é tão antigo ou mais do que o próprio Cristo, que demarcou época na história, antes e depois de Cristo, mas ele surgiu com Júlio César, lá pelo Império Romano, antes da era cristã. Era uma forma muito rudimentar de fazer jornalismo, porque eram os arautos que faziam, aqueles arautos da corte que saíam propalando a notícia através de um instrumento, de uma corneta, alguma coisa desse tipo, ou então através de um manuscrito. Muitos tratados históricos nossos, a gente tem encontrado eles através, sempre manuscrito, feito à mão. Era uma forma muito difícil de fazer. Quando a prensa foi descoberta por Gutenberg, então aposentou-se a caneta e começou-se a compor as letras para imprimi-las em papel, porque também o papel saía do pergaminho e entrava na era do papel, né? Quer dizer, a imprensa escrita foi a primeira que surgiu, porque existem diversas formas de imprensa, de jornalismo. Tem o jornalismo que é o jornalismo escrito, tem o jornalismo falado e tem o jornalismo em vídeo e hoje o jornalismo virtual, que se faz através das redes sociais, né? Então, nessa época, foram impressos as primeiras notícias, o primeiro jornal foi no Rio de Janeiro, e aqui na nossa Paraíba, o jornal A União, que é centenário, né? Se eu falar hoje para um jovem sobre os linotipos do jornal, ele não vai entender a minha linguagem. Eram letras em chumbo, onde se imprimia as palavras, era catando as letras para imprimir as palavras. Vejam como isso era moroso. Então, nessa época, cunhou-se até uma frase aqui na Paraíba que ficou famosa quando alguém questionou o governador Zé Américo sobre a fidelidade de um dos seus assessores, e ele dizia: é mais fiel ao governo do que o chumbo da União. Porque o chumbo da União publicava o que o governo determinava que fosse publicado, né? Isso vem do século XVIII, quando os governos começaram a mandar e definir o que é que devia ser escrito. Então, você veja, naquelas cartas que iam daqui para Portugal e voltavam, para se obter uma resposta era um mês, ou 2 ou mais, às vezes até um ano, que a carta ia no navio, tinha que alcançar o imperador no seu posto de trabalho, ou às vezes quando ele não estava viajando pela Europa, para poder ele responder, depois o sujeito vir, mandar por outro portador através de navio, que quando ela vinha chegar na sede do colonial aqui no Brasil, já era depois de um ano mais ou menos. Hoje isso é impensável. As notícias são online, imediatas, né? A gente tem a notícia em cima do fato. O fato acontece, a gente está tendo a notícia. Então a gente, isso aqui faz também imprensa, o site JVM também milita nesse setor, homenageia alguns jornalistas que eu citarei. E agora nós fizemos uma quadra, uma décima, uma poesiazinha, né? O enxerimento do poeta, para homenagear o jornalismo, na pessoa do jornalista, que é quem faz o jornalismo, não é isso? Então eu diria hoje, 7 de abril, não é? Hoje o Brasil celebra a data do jornalista. Seja ele autor de livro, de folhetim ou revista, no rádio ou televisão,
no vídeo ou na redação, está sempre a informar. Mesmo estando limitado, consegue dar o recado à noite ou ao acordar. A gente quer dedicar o dia de hoje a alguns jornalistas conhecidos nossos, com quem nós tratamos, sem desmerecer os demais, mas foi com que aqueles que a gente mais tratou mais próximo. Eu citaria os amigos, além de jornalistas amigos, Fernando Caldeira, o amigo Luiz Henrique Paraíba, Antônio Malvina, a quem eu dei a minha primeira entrevista de rádio na vida, Humberto Alexandre, Peterson Santos, Meire Gomes e Júlio César Bronzeado. Além de Alana Alessia, que é irmã do nosso querido Tiago e que também é jornalista. Um grande abraço a todos vocês. Eu espero que vocês curtam, que vocês comentem e que vocês deixem a sua impressão sobre a matéria de hoje. Um abraço, hein?